Bem-vindo ao Sync Mind. Para uma melhor experiência, use fones de ouvido. O Wei é um conceito do taoísmo que se traduz em não ação. Trata-se de um princípio no qual se indica que a melhor maneira de enfrentar uma situação, especialmente se for conflituosa, é não agir. E mais do que não agir, não forçar nenhuma solução, e sim deixar fluir. Segundo a filosofia do taoísmo, esse conceito é a chave daquilo que significa o Tao ou o caminho. De acordo com o texto central do taoísmo, Tao Te Ching, o Tao é o eterno não fazer, e nada fica por fazer. Reverenciado como escritura sagrada pelos mistérios que revela, o ensinamento contido no Tao Te Ching corresponde a uma tradição que integra filosofia, ciência e religião à experiência. O termo taoísta é formado por dois ideogramas chineses: Tao, que significa caminho, exprimindo a ideia de origem de todas as coisas, e Jiao, que significa ensinamento. Portanto, taoísmo corresponde à tradição que vem do passado, que revela a origem. Por isso, o caminho da imortalidade, objetivo dos taoístas, é denominado via do retorno, indicando a volta ao princípio. Nesse caminho, a virtude se efetiva através da mediação de consciência e da compreensão dinâmica do universo para resgatar a ordem natural da vida. Isso não significa não agir, significa ação sem esforço ou ação sem ação. Significa estar em paz quando estiver ocupado nas mais frenéticas tarefas, para que se possa realizá-las com eficiência e habilidade máxima, em harmonia com o que estamos fazendo, em um estado de profunda concentração e fluidez, pois significa se esforçar em fazer o nosso comportamento espontâneo e inevitável, certos dos processos naturais e para assegurar que estamos nadando a favor da corrente e não contra ela. Mas nada disso significa que nós não seremos capazes de mudar ou afetar as coisas se nos empenharmos. Tao Te Ching assinala que nós devemos ser como a água, que é submissa e fraca, e, no entanto, não pode ser superada em atacar o que é duro e forte. Através da persistência gentil, um obstáculo pode ser contornado e gradualmente erodido. É a ideia de alcançar os maiores efeitos por uma sábia passividade estratégica. Não permita que nenhum desses versos passe por você sem que haja reflexão. Só a reflexão permite que tal sabedoria alcance a alma. O caminho que pode ser trilhado não é o Tao eterno. O caminho não é o mesmo que aquilo que foi nomeado. Sem manifestar-se, é aquilo que manifesta o céu e a terra. No princípio, era o inominável, e então tornou-se a mãe de todas as coisas. Para compreender estes segredos, devemos abandonar nossos desejos e encontrar nossa vontade. Do contrário, tudo que percebemos será somente a sua casca externa. Seus dois aspectos, manifesto e imanifesto, são em realidade um só. Corre o tempo e eles assumem nomes diversos. Unificados, são chamados o mistério. O abismo deste mistério é o portal para tudo o que há de sutil e de maravilhoso. Todos neste mundo reconhecem a beleza do que é belo, e desta forma reconhecem também a feiura. Todos neste mundo reconhecem a habilidade dos habilidosos e, desta forma, desejam desenvolver tal habilidade. Da mesma forma, a existência e a não existência geram uma a outra. E assim, o longo e curto se delimitam entre si. O alto e baixo surgem de seu próprio contraste. As notas musicais se harmonizam na própria melodia, e aquele que veio antes demarca o que veio após. Com este conhecimento, o sábio
executa suas tarefas sem agir e ensina sem nada dizer. Todas as coisas fluem sem timidez. Elas crescem e nenhuma interfere no fluxo natural. Sem expectativas nem orgulho, elas realizam o que devem realizar. É a sua falta de apego ao mérito da realização que faz com que sua energia jamais as abandone. Ao não exaltar aqueles que são importantes, evitamos estimular a rivalidade entre os medíocres. Ao não ostentar as joias raras, evitamos que sejam alvo de ladrões. Ocultar aquilo que excita o desejo das pessoas faz com que eles permaneçam sem perturbações. Dessa forma, o sábio governa as pessoas mergulhando suas mentes e seus corpos na tranquilidade, preenchendo os últimos e esvaziando os primeiros. Ele alivia o povo da angústia do conhecimento vazio e das garras do desejo desenfreado. Mas aqueles que alcançaram o conhecimento de si, ensina a via da não ação, pois quando nos abstemos de intervir, reina suprema a ordem universal. O caminho é como o vazio de um vaso. Ao utilizá-lo, devemos nos guardar de todo o excesso. E como é vasto, profundo como um abismo. É como se fosse o ancestral de todas as coisas. Deixemos que as rodas percorram os velhos sulcos da estrada. Devemos cegar nossas adagas, desfazer os nós e diminuir o brilho, para que nos harmonizemos com a escuridão alheia. Como é puro e tranquilo o caminho. Pode ser que continue para além do céu. O céu e a terra não agem como nós. Eles seguem a ordem natural. Assim também os sábios, ao lidar com as pessoas, não se preocupam em ser benevolentes, mas antes em permitir que a natureza dos homens se mova livremente. Não poderíamos comparar o espaço entre o céu e a terra a um par de pulmões gigantescos? Esvaziam sem exaurir, enchem novamente. Quanto mais trabalham, mais respiram, sem jamais cansar. Mas quem muito fala se esgota rapidamente. Devemos calar e cuidar do nosso interior. Devemos mantê-lo liberto e vazio, como a natureza.